Hoje eu quero saber se você realmente é um operador de perfuratriz, porque eu sei por experiência própria que tá cheio de apertador de botão aí, tá? Lá no início, uns 10 anos atrás, mais de 10 anos já, quando a gente começou a criar a nossa empresa de perfurações de concreto, a gente viu que tinha uma demanda muito alta de mão de obra. Nossa, como a gente sofreu no começo, cara. Aparecia de tudo, gente. Não, eu trabalho com essa máquina, eu sei fazer furo, eu sei perfurar, eu entendo, sei fazer, não sei o quê. Tudo prático, sabe? E não tem nada contra isso. Eu conheço muita gente que aprende as coisas na prática, aprende as coisas, quer dizer, a maioria das coisas, né, a gente aprende na prática, não é na teoria. A gente aprende na prática. Mas eu via que mesmo o cara que às vezes sabia fazer muito bem a perfuração, ele não tinha outros dons que a gente chama, outras virtudes de um profissional, né? Que a gente chama. E aí que eu vou pegar hoje em você. Quero saber se você é realmente um profissional, um operador mesmo, profissional, ou se você é só um apertador de botão. Bom, quando a gente começou, a gente só tinha uma máquina, tinha uma pessoa, contratou uma pessoa para começar a trabalhar com a gente, e vivia quebrando máquina, dava problema, quebrava broca, aí o problema era da broca ruim, né? Fabricação ruim, estragava, né? Troca o fabricante, compra outra broca, compra não sei o que, compra isso. Ah, mas a ferramenta que eu usei não é boa, não, mas a máquina ela tá meio ruim, não tá bem ajustada, a máquina tá fraca, ah, o problema é da extensão, que a extensão não passa energia, ah, o problema é que falta água na obra, tal. Então sempre tinha uma desculpa, sempre tinha um problema. E o que acontecia? Quebrava a máquina, quebrava a broca, atrasava o serviço não terminava, e aquele negócio não andava. Não andava porque você fica patinando, né? Fica patinando, tentando achar primeiro um problema, onde é que está o problema, quem que é a culpa, e na verdade não é que era culpa, né? É que o mercado tem uma defasagem de mão de obra profissional nessa área. E até informação, se você buscar na internet sobre perfuratriz de concreto, você acha meia dúzia vendendo e o resto não quer papo. Não tem instrução, não tem ninguém falando da máquina, explicando sobre brocas, né? A gente começou a fazer os vídeos aqui há pouco tempo, na verdade. E o que eu vou te contar hoje é como começou, né? Tudo isso, né? Da onde é que veio o apertador de botão. E a gente criou uma categoria na empresa porque a gente o pessoal chegava para trabalhar, não, já conhece essa máquina, trabalha há tantos anos, botava para trabalhar com a máquina e em uma semana o cara conseguia queimar a máquina, estragar a broca, e era sempre recorrente os mesmos problemas. E a pessoa até trabalhou em outra empresa, trabalhava numa empresa de instalação, fazia furo em laje, mas é diversificada, a quantidade de furos é infinito, né? Você pode estar fazendo um furo numa laje, num prédio, numa viga, numa ponte, então você tem várias opções. Então a pessoa, para ela aprender isso tudo, claro que vai ser na prática com o decorrer dos anos. Mas a gente tinha que acelerar isso, e a gente acelerou montando um curso interno dentro da empresa, que a gente chamou de operadores de elite, que a gente botou assim, ó, cara, chega de apertador de botão. Todo mundo vai passar por um treinamento. E a gente pegou, na época, o Uber também estava começando no Brasil, quando a gente começou, eu me lembro. Então tinha muito esse negócio, que o taxista não era um profissional, que tratava mal o cliente e tudo mais, e que o Uber agora entrou, dava balinha, dava aguinha, tinha um atendimento ao cliente diferenciado, né? E a gente queria isso, a gente queria poder... Com isso aqui, com perfurações, demolição controlada, aberturas, né? Tudo que uma máquina dessa aqui pode fazer, a gente queria que esses profissionais soubessem e tivesse uma profissão, fosse uma profissão realmente, não simplesmente o fulano deixou ele usar uma vez, agora ele já era um perfurador, não, porque ele era apenas um apertador de botão, ele sabia apertar o botão e virar a manivela, né? Virar a manivela para a máquina furar. Bom, a gente entendeu que tinha umas 3 virtudes que a gente tinha que explorar nesses profissionais que a gente começou a mapear isso nesses anos que a gente foi passando. Então, a primeira virtude que a gente viu que a gente tinha que trabalhar era a inteligência comportamental do nosso profissional. E o que é essa inteligência comportamental, Eduardo? Mas são pessoas de baixa instrução, que não sei o que, não, cara. São pessoas como eu e você. Todo mundo tem manias, jeitos de trabalhar, formas de trabalhar, aprendeu a trabalhar em tal lugar de tal forma, lá o pessoal era assim, assado. Então, isso que eu chamo de inteligência comportamental. Você tem um comportamento diário, hábitos, informações que te passam, que vão te dar o seu comportamento. Essa que é a verdade. Então a gente começou a trabalhar em cima disso. A gente viu que tinha profissionais que cuidavam da máquina, o outro não cuidava. Tinha um que limpava o cabo, que enrolava o cabo bonitinho, que passava uma graxa na ponta da máquina antes de colocar a broca, e outros não faziam isso, não tinham os hábitos, não tinham um comportamento
que a gente falava, né? Então não tinha uma inteligência comportamental, que ele chegava e de qualquer jeito, se dá, se não dá, não dava, não estava preocupado em terminar o serviço, não queria entender nem o que ia fazer, entendeu? E assim, eu sempre uso a analogia do Uber, né? Você imagina eu ligar para marcar um Uber para amanhã e eu aviso o motorista, olha, amanhã, tá hora, eu preciso de um carro aqui para pegar 8 malas, eu, minha mulher e os filhos, todo mundo vão viajar. Vou levar para o aeroporto. Beleza. Chega outro dia, chega um up. O up não cabe nem as malas, quanto mais as pessoas. Então tá super mal dimensionado. A pessoa que estava lá, que dimensionou, que indicou o melhor carro para a pessoa viajar, já errou feio, né? Então a mesma coisa para o serviço. Às vezes tinha um serviço, o funcionário chegava na obra, via lá, manda a máquina. Mas que máquina você precisa? Aqui está aí. E qual broca? Manda todas. Manda todas, mas tem água perto, tem mangueira, tem tudo isso ali. Não, manda a mangueira maior, manda o negócio não sei o quê. Então assim, não havia um comportamento de chegar, o que é? Olhar para a obra, olhar, analisar, entender quais os furos, onde é que estão? Tá ali, tá aqui, tá ali, então são 5, 6, vai ter que ter uma escada, vai ter que ter não sei o quê, vai ter que ter um ponto de água aqui, vai ter que ter isso. Planejava o serviço, se organizava, né? O comportamento básico, se organizar, deixar as coisas já encaminhadas, funcionais, né? E quando chegar o equipamento, já estava basicamente já metade do serviço, né? Ganhava-se tempo. Aquele profissional que a gente via que tinha esse comportamento, essa inteligência comportamental que a gente falava, já rendia quase o dobro do outro profissional. E a segunda que a gente viu, virtude, era a virtude do inteligência técnica, né? O cara tinha que ter um mínimo de instrução, claro, para poder entender o que ele estava fazendo. Quantidade de furos, dimensionamento de brocas, potência de motor, né? Altura da base em relação à laje, a viga, o local que você vai furar, a quantidade, saber que a laje tal, a parede ou a viga vai demorar mais para fazer ou vai precisar de mais broca, menos broca. Então, essa inteligência técnica também precisava. E alguns tinham natural, já olhavam, já sabiam, não, manda a máquina X que é melhor para esse serviço, vai ser mais rápido. O outro, não, essa máquina X é boa, mas ela é pesada, na viga não vai aguentar, então é melhor mandar a máquina mais leve, que daí eu faço em tal velocidade. Então, tinha esse conhecimento técnico, né? E a gente pegou e replicou isso também. E o terceiro era a segurança, né? Tinha uns que não cuidavam mesmo, não usavam EPI, instalavam a máquina errada, máquina mal instalada era um perigo. Essa aqui não tá. Máquina mal instalada é um perigo porque ela pode simplesmente escapar, né? Ela pode soltar, rodar, bater na pessoa, criar um acidente, até alguma coisa melhor. Então esse era um outro comportamento que a gente via, que alguns tinham, outros não tinham. Parece que estavam ali por estar, então não tinha interesse nenhum em fazer as coisas com cuidado. Então minha provocação inicial foi exatamente essa, saber, você é um profissional, né? A gente identificou esses 3 itens que eu falei, porque mudou o jogo, mudou. A gente teve uma economia de mais de 70% na quebra de equipamentos, a diminuição, né? Simplesmente diminuiu 70%, assim, se pifava 5 máquinas por semana, agora pifa 1. Entendeu? É muita coisa, é muito diferente isso. Muda o jogo no trabalho, no atendimento ao cliente. O consumo de broca foi mais ou menos de 30% a 50%. Só o fato do operador ele entender, né, o jogo, entender o local que ele está fazendo o furo, ver que tinha que colocar uma quantidade de água certa para fazer o furo. Se você coloca água demais também prejudica, se bota água de menos também prejudica a broca. Então, tudo isso fez diferença, né? Tanto na quebra de equipamentos, que diminuiu drasticamente, a economia de brocas representou uma grana no bolso, foi um fator decisivo, né, nessa hora. A gente fez outras avaliações, depois mais tarde começamos a fabricar a própria broca, repastilhamento, soldar, né, no local, então conseguimos baixar o custo mais ainda. Então assim, a provocação do início falando do operador, né, e eu falo do profissional porque em qualquer área, não interessa, por isso que eu falei do Uber no começo, em qualquer área, que se você não for um profissional, você não vai ter relevância, né, nem para o teu patrão, nem para o teu cliente, entendeu? Você não vai ter relevância, porque a pessoa vai te olhar e vai ver que você não tem um comportamento, não tem uma inteligência comportamental, né? Chega na obra de qualquer jeito, chega atrasado, começa a fazer tudo errado, não pergunta, não tem conhecimento técnico, faz de qualquer jeito, manda aí que eu faço, entendeu? Depois não cuida da segurança, põe as pessoas que estão, você e as pessoas que estão ao redor em risco.
Então, esses 3 fatores foram cruciais. Mudou totalmente o jogo, mudou, tivemos mais economia, menos perda nas obras, atrasos na entrega com o cliente. Então, muda o jogo realmente você ter esse investimento que a gente fala, porque as pessoas pensam só em máquina. Vamos comprar máquina, compra máquina mais forte, máquina não sei o que, máquina mais potente. Isso aqui, ó, uma chinesinha de 3.500 watts. Faz furo de 8 polegadas, eu já fiz aí, tem um vídeo na internet aí, vídeo com a Dongsheng fazendo de 8 polegadas numa viga com uma chapa de aço. A chapa de aço acho que tinha 80 milímetros, 8 centímetros. E depois eu vou colocar a foto aí para vocês verem. Então, assim, é o profissional. Você precisa investir na formação do profissional. Isso em todas as áreas, mas especificamente a gente está conversando aqui sobre operadores de perfuratriz, né? Máquinas de corte, demolição controlada e tudo mais. O operador, o comportamento que esse operador vai ter, vai definir a sua empresa, até onde você vai chegar. E o operador de elite, que é o que a gente batalha aqui e quer mostrar para vocês, é isso. É o cara que tem todos esses 3 comportamentos, né, essas 3 inteligências que a gente chama, a inteligência comportamental, a inteligência técnica e a inteligência de segurança, né? Saber cuidar, porque quando ele tem todos eles alinhados, a segurança maior é a dele mesmo, seja financeiramente, para a família, para tudo mais, tá bom? Então, seja um operador de elite, né? Olha nas descrições aqui, vê as informações que pode ser útil para você, dá um like, compartilha o vídeo, que eu acho que chega para bastante gente que está precisando aí, porque não é só colocar a broca e apertar botão, né? Precisa saber fazer todo o resto, né? Mas a gente espera ter um Brasil com mais oportunidades, né? E menos oportunistas, né? Pessoas que querem fazer de qualquer jeito, trabalhar de qualquer jeito. E uma empresa profissional, né? Um profissional, né? A empresa é profissional. A empresa que é profissional, ela vai querer ter um profissional trabalhando com ela. E isso muda o jogo das pessoas, muda o jogo da sua empresa, do seu negócio, do seu lucro e tudo mais, tá bom? Então fica ligado aí nos vídeos que a gente tem aí semanalmente, vamos tentar trazer mais conteúdo sobre isso, e precisando, estamos na área aí, só chamar. Valeu, até mais, tchau! Vou tirar essa broca daqui.